Migrar ou não de regime previdenciário? Para você que é servidor público federal, estamos mais uma vez em uma janela, uma medida provisória, reabriu até novembro agora de 2022, a possibilidade para aqueles servidores que ainda estão no regime antigo fazer a migração para o novo regime. Nesse vídeo nós vamos conversar de forma bastante transparente, uma visão isenta de para quem faz sentido ou não, quais são as perguntas que você tem que fazer para você mesmo para poder tomar essa decisão da melhor forma possível. Bom, meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro na Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos conversar, até sem tanto pensar em números, em contas, em como tomar essa decisão que vai influenciar com certeza muito o seu futuro e a sua aposentadoria se você é servidor público federal. Se você é servidor público estadual ou até para aquele trabalhador que tem a opção de aderir ou não a uma previdência fechada da empresa que te contrata, também faz sentido assistir esse vídeo e entender quais são as perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo para definir se devo ou não fazer essa escolha de aderir a um fundo patrocinado ou de fazer a migração do regime, que é o ponto principal que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro vamos deixar claro que aqui nós não somos especialistas em previdência pública, mas somos especialistas em planejamento financeiro. É algo que vai afetar muito o futuro dos nossos clientes. Acompanhamos, até por ser uma gestora nascida em Brasília, muito proximamente os servidores públicos e ajudando as famílias e as pessoas a tomarem essa decisão. O primeiro passo é separar a parte da FUNPRESP ou do fundo que você vai aderir da decisão de migração. O grande ponto é se perguntar se eu estou próximo ou não da minha aposentadoria e a troca das incertezas que você vai ter. Quem é servidor público muitas vezes escolheu seguir essa carreira por causa da estabilidade, mas aquela estabilidade que a gente tinha antigamente, a segurança de que eu vou me aposentar tendo um bom salário, isso claramente não existe mais, seja qual for o regime que você esteja no momento. Mesmo quem está lá nos regimes mais antigos, que tem paridade de renda, você não sabe se a sua renda vai ser interessante lá na frente e nem quando você vai poder se aposentar. Depois da última reforma da Previdência, a gente tem regras já mais rígidas, é bem mais difícil você se aposentar e para quem ainda tem 15, 20, 30 anos para chegar lá, provavelmente vai enfrentar novas reformas e novos impactos na sua renda e na forma em como se aposentar. Nesse ponto, a gente tem uma vantagem na migração. Quando você migra de regime, o que realmente acontece? Todo aquele valor que você pagava acima do teto da aposentadoria do INSS, que é o mesmo teto do regime próprio, deixa de ser pago e você passa a ter esse valor livre para investir como você quiser. Então, fazer uma continha aqui para exemplificar um pouco rapidamente como é que isso funciona. Primeiro vou colocar aqui a tabela de quanto os servidores hoje pagam para o regime próprio. É uma taxa que vai de 7,5% até 22% da sua renda dentro das diferentes faixas salariais. Para quem ganha até os 7.087, que hoje é o teto do regime próprio do INSS, para quem já está no novo formato, a migração vai afetar praticamente nada, porque você vai continuar tendo direito a esse valor e vai continuar contribuindo sobre esse valor. Depois da migração, quem tem um salário superior a isso, deixa de pagar aquele valor. Então, para quem tem um salário ali até R$12.000, vai deixar de pagar os 14% entre essa faixa de 7 a 12 mil. Então, vai acabar aumentando ali seu salário em torno de R$730 líquido, que antes você pagava para o governo. Uma pessoa que ganha, por exemplo, 20 mil, ela vai estar ali, economizar esses 730, mais uma faixa até ali os 24 mil, vai ter ali um extra de R$2.000 líquido, que ele antes estava
pagando para o governo. Então, o grande objetivo da migração é pensar: eu prefiro entregar esse dinheiro para o governo para ter algo incerto daqui a X anos, ou eu prefiro juntar ele sozinho e ter algo um pouco mais certo, saber que esse dinheiro não é meu e não do governo. Então vamos recapitular aqui 3 perguntas principais que você tem que fazer para você mesmo na hora de tomar essa decisão. Primeiro, eu vou me aposentar muito em breve, eu sei quando eu vou me aposentar e quanto que eu vou ganhar. Se a sua aposentadoria está perto, daqui a 2, 3, 5 anos, provavelmente você vai conseguir se aposentar nas regras atuais e manter o seu salário. Então, a conta fica muito mais fácil. Se você ainda está muito longe, você não sabe se o seu salário ainda vai ser interessante lá na frente, quanto tempo você realmente vai demorar, pode ser que as regras mudem no meio do caminho, nem quanto você vai realmente receber. Então, a incerteza aqui é muito grande. A incerteza de juntar o dinheiro também existe, mas é um pouco menor, porque pelo menos você tem aquele capital e o controle de como você vai investir ele. Segundo ponto é se você pretende ou não continuar no serviço público para o resto da vida. Para quem está no regime próprio e nos formatos antigos de previdência, caso você se desligue do serviço público, se demita ou seja demitido, você perde toda aquela contribuição e cai de volta ali no INSS. Então tudo aquilo que você contribuiu para ganhar 15, 20 mil reais por mês lá na frente, ou o salário que manter a paridade com o salário que você tem, é perdido e você vai acabar ali no teto do INSS, se conseguir chegar no teto do INSS. Então caso você tenha esse projeto de vida, é muito melhor você contribuir apenas até ali no teto e o resto guardar você mesmo. E a terceira grande pergunta é quanto que eu vou ganhar, né? O meu salário hoje é bom? Pode ser que ele seja. Ele vai continuar sendo? Quais são as perspectivas que você vê para a sua profissão dentro do serviço público? Algumas são mais blindadas do que outras aos efeitos da inflação. Hoje a gente está num momento de inflação altíssima no Brasil. A gente não tem correção em várias carreiras já há alguns anos e a correção aprovada esse ano é menor do que a inflação e é um projeto que claramente deve acontecer de ter uma equalização da remuneração no serviço público e no serviço privado. Então você acaba que pela própria necessidade do Brasil de gastar menos, teto de gastos, endividamento aumentando, o corte tende a cair para o servidor público. Então, mais uma vez, isso pesa ali. É bem possível que o salário que hoje é bom, na sua aposentadoria, não seja mais tão interessante. Vamos então para essa tomada de decisão. Em geral, se eu ainda estou muito longe da minha aposentadoria, ainda tenho muita incerteza, melhor você guardar esse dinheiro. Você vai fazer a conta ali para entender, e nossos profissionais aqui na Rio Claro podem te ajudar nisso, quanto que você vai ganhar a mais fazendo essa migração, quanto que juntando esse dinheiro, obviamente esse não é um dinheiro para você gastar, é um dinheiro que você precisa, já que você está trocando um direito maior lá na frente de um salário maior por esse dinheiro, você precisa necessariamente investir esse dinheiro para poder ter um patrimônio que te gere essa diferença de renda lá na frente. Então, o tempo também vai influenciar muito. Se eu quero parar de trabalhar daqui a 5 anos, provavelmente esse dinheiro não vai ser suficiente para você construir um patrimônio que equalize essa diferença. Se você vai se aposentar daqui a 20, é bem possível que sim. No caso, por exemplo, que a gente usou na conta de uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês, você ter ali guardar 2 mil reais por mês ao longo de 20 e 30 anos, provavelmente você vai conseguir suprir ali uma renda passiva de 10, 15 mil reais, além do que você vai ganhar do teto do regime próprio. Além disso, o servidor público federal tem direito ao benefício especial, que é o quê? Pegar todo esse dinheiro que você já pagou para o regime próprio, acima do teto, ele não é perdido. A maioria dos fundos estaduais não tem essa vantagem, você acaba
não tendo essa contrapartida, então para servidores que já pagaram durante muito tempo fica pior, mas no Serviço Público Federal fica bem melhor, porque você tem esse benefício, que nada mais é do que uma aposentadoria proporcional a esse tempo que você parou de contribuir. Então acaba que você tem 3 fontes de renda. Você tem ali a aposentadoria do teto normal, que você já receberia, um benefício relativo a esse montante que você já contribuiu além. Vai variar de pessoa para pessoa, é um cálculo um pouco mais complexo de ser feito, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas sentando no seu órgão com o RH, com a FUNPRESP, eles conseguem fazer essa conta para você e o dinheiro que você juntou ao longo do tempo. E aí a gente vai para a segunda decisão. Agora que eu tenho esse dinheiro para investir, eu posso ou não aderir ao fundo patrocinado, que no caso dos servidores federais é a FUNPRESP. E, claro, nós vamos recomendar a todos que contribuam até o limite patrocinado. Gostaria de dizer que construir uma carteira bem diversificada junto com uma gestora como a Rio Claro seria melhor do que investir na FUNPRESP, mas provavelmente não vai ser por um único fator, que é a paridade do patrocinador. Então, quando você põe um montante na FUNPRESP até o limite, que é 8,5% da sua renda, você vai receber o mesmo montante do patrocinador. Então, na prática, você está ganhando ali, não é exatamente 100%, porque tem algumas taxas, como a taxa de carregamento e o seguro obrigatório, que é o FCBE, que tira uma parte desse dinheiro, mas 100% de lucro na hora que você coloca. O seu órgão dobra o que você colocou. Então, isso acaba sendo uma vantagem inigualável em relação a qualquer outro investimento. Você vai ter provavelmente o dobro ali, por mais que não renda tão bem, ao longo do tempo você tende a ter muito mais dinheiro lá do que em outro tipo de investimento. Além disso, a FUNPRESP também permite um abatimento do imposto de renda, ou seja, mais 27,5% de patrocínio, de imposto que você vai deixar de pagar, que você pagaria, que não concorre com outros investimentos que dão, como o PGBL. Então, a nossa recomendação é sempre colocar até o teto, que é 8,5% patrocinado, e não colocar nada facultativo, porque aí você está travando o seu dinheiro à toa dentro daquele fundo, que não pode ser resgatado a não ser que você se desligue do órgão, em troca de nada, já que você não tem patrocínio. Então, em troca do patrocínio, você vai ser obrigado a investir naquele fundo, você tem menos controle sobre a gestão, mas não pode resgatar o dinheiro enquanto você está trabalhando, mas provavelmente vai ter mais dinheiro no final. Passa a ter acesso a esse dinheiro caso você precise, seja para uma emergência, seja para uma oportunidade, e usa ele para gerar uma renda passiva para você ao longo do tempo. Existem algumas formas de você resgatar esse dinheiro. No caso da FUNPRESP, a gente vê que a melhor forma é o benefício diferido, por quê? Caso você resgate inicialmente o dinheiro, você só pode ter acesso a 25% sem perder aquilo que foi patrocinado, de acordo com uma tabela ali do tempo que você está no fundo. Pode ser que você perca mais ou menos do patrocínio. Caso você queira resgatar tudo de uma vez, provavelmente você vai perder uma boa parte do que foi patrocinado. Mas você pode transformar isso num benefício diferido, que é basicamente um benefício curto, que eu vou sacar todo aquele dinheiro rápido, em 2, 3, 5 anos. Em geral, na FUNPRESP você pode fazer isso em 5 anos. Então, basicamente, você vai receber o seu dinheiro parcelado nos primeiros 5 anos de aposentadoria e pode seguir depois investindo ele da melhor forma possível. E também, quando que eu posso fazer isso? Uma das grandes vantagens de você fazer essa migração e investir o dinheiro é que você pode, em qualquer momento, se demitir do serviço público. Quero me aposentar agora, já tenho recursos suficientes, seja com 45, 50, 60, 55 anos, eu decidi parar de trabalhar ou aproveitar uma outra oportunidade, e aquele dinheiro que está na FUNPRESP é seu. Você vai poder resgatar ele da mesma forma de como você poderia fazer no momento da aposentadoria. Você vai perder apenas, caso você faça isso antecipadamente, o benefício especial, que seria seu direito, caso você se aposentasse no serviço público.
Outra pergunta que é feita muito comumente aqui é em relação à gestão e os riscos da Funpresp, né? A gente já viu em outros fundos de pensão do governo acontecerem problemas institucionais, roubos, desvios. Isso é possível de acontecer aqui? Não é 100% impossível, mas várias reformas melhoraram a forma como esses fundos são administrados. Você não pode mais utilizar para fazer obras, para destinar para outros ativos que não o do mercado financeiro. Em geral, esse dinheiro está ali alocado em títulos públicos e licitado para grandes fundos de investimento para poderem ser bem administrados. Outro ponto muito importante é a pergunta de: e se não tiver mais patrocínio? Bom, muito dificilmente esse dinheiro deixa de ser seu, o que já foi patrocinado. Se em algum momento o patrocínio for encerrado, a gente encerra também as nossas contribuições para a Funpresp. Você tem janelas ali anuais onde você pode deixar de contribuir e passar a ficar com esse dinheiro para você e aplicar da forma que você achar necessário. Bom, concluindo então, são vários fatores que a gente tem que analisar, além daquilo que a gente falou aqui, mas a mensagem que a gente quer passar é uma mensagem de entender que a migração, principalmente para quem tem uma renda bruta mais alta e vai ter uma diferença muito grande enquanto você está pagando para o regime de previdência, é uma questão de liberdade. É você ter controle de como você quer investir esse dinheiro. O brasileiro, ele muitas vezes não está acostumado com essa ideia ainda de juntar dinheiro ao longo da vida e depois transformar isso numa renda, tirando, claro, a ideia de comprar imóveis e alugar, mas isso é uma coisa normal ao redor do mundo. Existe muito mais coisa para você fazer para garantir essa tranquilidade lá na frente. E você ter controle sobre esse dinheiro te dá a liberdade também de deixar de ficar preocupado com a próxima reforma da Previdência, com o que é que vai acontecer com as minhas regras, quando eu vou poder me aposentar. Não, no momento que você vai poder se aposentar, vai ser aquele momento em que você tiver dinheiro suficiente, contando o patrimônio que você juntou fora da Funpresp, o patrimônio que você tem na Funpresp, o patrimônio que você tem em outros lugares, a renda passiva que você construiu for suficiente para te sustentar. E aí, isso pode acontecer aos 40, aos 50, aos 60, talvez aos 70, demore mais do que imaginado, mas vai acontecer em algum momento e você vai ter controle total sobre isso, uma vez que você pode se demitir e continuar com esse patrimônio que você guardou. Então esse é o grande ponto a ser analisado, esse controle, deixar de depender de regras do governo que podem mudar a qualquer momento para poder passar a ter um controle maior sobre o seu patrimônio. Dificilmente esse dinheiro que está ali investido vai ser tomado de você já na outra ponta do regime próprio. Pode ser que lá na frente não tenha mais dinheiro suficiente das pessoas que estão entrando, das pessoas que estão pagando, para manter o sistema de previdência. A gente não sabe o que vai acontecer, mas isso é um cenário bem provável de se acontecer. Pensando assim, então, o grande ponto é ter essa tranquilidade de fazer essa migração da forma mais objetiva possível. Para quem já está perto da aposentadoria, é uma decisão mais difícil. Para quem está muito longe, eu acho que é uma decisão bem simples, uma vez que as incertezas de se continuar no outro regime são muito grandes e o custo que você está pagando para isso é bastante significativo, mais uma vez, especialmente para quem tem a renda mais alta. Para quem está com a renda perto ali dos R$7.000, não vai fazer tanta diferença, porque você só deixa de contribuir quando migra sobre aquele montante que está acima dos R$7.000 bruto. Muito obrigado por assistirem. Convido mais uma vez a virem conhecer a Rio Claro, marcar uma reunião com um dos nossos planejadores, que estão todos muito capacitados para poder te auxiliar também a tomar essa decisão da melhor forma possível, num contexto completo do seu planejamento financeiro. Então também não adianta olhar só para essa parte da sua vida financeira se todo o resto não está bem controlado. Então, você montando um bom planejamento financeiro, você vai deixar de colocar todos os ovos numa só cesta e vai ter várias fontes de renda possíveis lá na frente.
seja o que vem do governo, o que vem da Funpresp, com o que vem daquilo que você construiu ao longo da vida. Se um desses pilares por acaso ruir, os outros vão continuar mantendo a sua construção de pé. Bom, obrigado por seguirem até aqui. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.